Se existe uma coisa que impediu milhares de pessoas de alcançar os seus sonhos, é o medo de fracassar. E não é falta de talento ou falta de oportunidade. É aquela voz lá na cabeça assim que sussurra para dentro de você assim: e se der errado? E se descobrirem que eu não sou bom o suficiente? E se eu falhar? Mas existe uma coisa que ninguém entende, sabe o que é? Que o problema não é medo. O problema é o significado que você dá ao fracasso. E a ciência prova isso. Então hoje eu quero trazer para você uma técnica muito poderosa para vencer o medo de fracassar. Se você enfrenta na sua vida medo de fracassar e com isso não sai do lugar, fica nesse vídeo até o final que eu quero ensinar aqui isso para você gratuitamente, tá bom? Se inscreva aqui no canal, sou Lucas Ribeiro, sou psicanalista, especialista em comportamento humano. E hoje eu quero trazer esse tema aqui para você, porque tem muitas pessoas que estão bloqueadas, impedidas com isso. Presta atenção numa coisa, olha só. Quando você pensa em fracassar, o seu cérebro não interpreta isso como alguma coisa neutra. Ele interpreta como se fosse uma ameaça, sabia disso? A amígdala, que é uma responsável pela sobrevivência, entra num estado de alerta e ela não sabe diferenciar um fracasso social de um perigo físico de verdade. Para o seu cérebro, não é? É o cérebro primitivo que controla essa reação, ser rejeitado por um grupo significa morte. Sabia disso? E por isso que o medo paralisa você, paralisa as pessoas que você conhece. E isso não é fraqueza, é apenas a biologia tentando cuidar de você. Mas aqui tem um segredo, um ponto importante. O cérebro evolui para sobreviver. Só que não para realizar sonhos. Os seus sonhos ficam parados, o seu propósito fica parado. Se alguém deixa o medo decidir, permanece seguro, sim, isso é verdade, mas também permanece pequeno, parado, paralisado. E aí que vem a técnica muito poderosa que eu quero ensinar aqui para você, que é uma técnica de reestruturação cognitiva junta com uma exposição progressiva. Olha só, a psicologia moderna apresenta uma estratégia que é muito eficaz para vencer o medo de fracassar. Por que é eficaz? Porque ela combina dois pilares científicos, que é a reestruturação cognitiva e uma é a exposição ao medo. É uma exposição progressiva. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho da exposição, da reestruturação cognitiva. Sempre que surge um pensamento, surgiu um pensamento de você, como assim, se eu fracassar, será meu fim? É preciso questionar. Isso é um fato ou uma interpretação da minha mente? O que realmente aconteceria? Será que aconteceria isso mesmo de verdade? Qual é o pior cenário que poderia acontecer? De verdade, não imaginário. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, o pior cenário não é um cenário catastrófico. É uma coisa irrelevante. É apenas desconfortável. Então, você percebe que o fracasso não é uma morte. É apenas um feedback. É apenas uma avaliação. É apenas uma posição de alguém te falando sobre que aquilo não deu certo. Então, quando a interpretação muda, a ativação aqui da amígdala diminui. E o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico, assume o controle novamente. Gente, isso é muito importante, porque a pessoa sai daquele modo de pânico, de medo, sabe? E entra no modo de estratégia. Quando você começa a pensar, ao invés de reagir, você começa a pensar. E o segundo ponto aqui da técnica é uma expressão, ou exposição, desculpe, progressiva. O que é isso? Ao invés de esperar que você se sinta confiante para você agir, você vai agir com pequenas doses, certo? Vai agindo assim, sem esperar. E aí, se o medo é falar em público, por exemplo, você começa se falando com poucas pessoas. Às vezes na rua com alguém, abordando alguém, cumprimentando. Já pensou? Se o medo é iniciar um projeto, aí você faz o quê? Trabalha 20 minutos no seu projeto. Todo dia você para ali 20 minutos no seu projeto. Só isso.
E se o medo é julgamento, você publica a si mesmo o seu texto, o seu vídeo, as suas ideias, a sua arte, os seus pensamentos. E o cérebro, sabe o que vai aprender? Ele vai aprender por repetição. Quanto mais você repete, mais você aprende. E mais você tira o medo do seu coração, da sua mente. E toda vez que alguém enfrenta esse medo e sobrevive, uma nova mensagem neural é criada no seu cérebro. E isso não é uma ameaça real, ele percebe, né? Nossa, não é uma ameaça real. E com o tempo, esse medo diminui cada vez mais. Não porque você se tornou assim, destemida e corajosa de uma vez, mas porque o cérebro foi treinado para isso, entende? E aí, a grande virada aqui vai acontecer quando a pergunta muda. Ao invés de você perguntar, e se eu fracassar? Ai meu Deus, se eu fracassar? A pergunta vai ser, quem eu me torno se eu nem tentar? Certo? O verdadeiro fracasso não está em errar, gente. Está em se encolher, em se diminuir, em não tentar, se bloquear. Cada ação, apesar do medo, fortalece a sua nova identidade. E não é a identidade de alguém que nunca falha, mas é a identidade de alguém que enfrenta. E isso muda tudo, porque pessoas de sucesso não são aquelas que não sentem medo, são aquelas que aprendem a agir com medo mesmo. Tá legal? Se o medo hoje está paralisando você, entenda uma coisa: ele não é um sinal de parar, é um sinal de crescimento. Sabe? Toda expansão vem acompanhada de desconforto. Então, é questionar o seu pensamento, reduzir o significado do fracasso, se expor a pequenas doses todos os dias. Treine o seu cérebro. A coragem não é ausência de medo, não. É a ação, apesar dele. E quando isso é compreendido por você, se você compreender isso, o fracasso vai deixar de ser um monstro na sua vida e vai se tornar apenas um degrau. A única falha definitiva é desistir antes de começar, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, aperta aqui no tocar se inscrever e também comenta aqui de qual cidade você está falando, que eu quero mandar um abraço para você, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.